Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Na atividade de hoje, nós vamos apresentar os principais métodos de contagem de bactérias. Ou seja, você vai aprender os fundamentos desses métodos. E com isso, você vai poder escolher o mais adequado à análise das suas amostras. A primeira subdivisão desses métodos existem métodos que contam bactérias totais, ou seja, bactérias vivas e bactérias mortas, não importa, eles não fazem essa distinção. E existem métodos de contagem que só contam bactérias viáveis, ou seja, você só vai contar as bactérias que estão ativas metabolicamente. Então, por exemplo, o método de contagem de bactérias viáveis é um método que a bactéria, por exemplo, forma uma colônia bacteriana, ou seja, somente uma bactéria ativa metabolicamente consegue se multiplicar e formar uma colônia bacteriana. Uma bactéria morta não teria essa habilidade. Uma bactéria morta não conseguiria se multiplicar e formar uma colônia bacteriana. Então, os métodos de contagem de bactérias viáveis contam somente as bactérias ativas metabolicamente. Como exemplo de métodos de contagem de bactérias totais, nós temos as contagens microscópicas e temos os métodos turbidimétricos. Na contagem microscópica, como o nome indica, você olha a sua amostra ao microscópio e conta diretamente as bactérias que você está vendo. Você já deduziu que, olhando para a bactéria, você não consegue distinguir se ela está viável ou inviável, se ela está viva ou se ela está morta. O outro tipo de método, os métodos turbidimétricos, se baseiam no princípio de que, quando você coloca bactérias no meio líquido, essas bactérias determinam turvação no líquido. E você pode medir essa turvação. Então, bactérias mais o meio líquido é igual a turvação. Existem métodos de contagem de bactérias que determinam a turvação do líquido e, com isso, você pode determinar a população bacteriana. Os métodos de contagem de viáveis são bastante diversos. Existem métodos que você vê a atividade metabólica daquela população bacteriana. Existe um método que nós já comentamos durante a aula de bactérias indicadoras, quando falamos de coliformes. É um método estatístico de determinação da população bacteriana. É a determinação do número mais provável. E essa determinação do número mais provável emprega uma técnica, que é a técnica dos tubos múltiplos, que nós apresentamos rapidamente na aula de bactérias indicadoras, e nós vamos complementar agora. O outro método é o método de contagem em placa, seguramente um dos métodos mais utilizados de contagem de bactérias viáveis, e é um método extremamente simples. Você semeia a sua amostra numa placa, as bactérias viáveis vão formar colônias e você conta essas colônias. E você vai correlacionar a contagem de colônias com a população bacteriana da sua amostra. Um outro método muito semelhante é a contagem em membrana filtrante. Você filtra a sua amostra, pega a membrana utilizada na filtração, coloca sobre o meio de cultura e vê a formação de colônias. Ou seja, é um método muito semelhante ao método de contagem em placa, só que você faz uma filtração prévia da sua amostra. Então,
Como você pode observar, os métodos de contagem de bactérias são muito diversos. Você tem que entender os fundamentos de cada um deles para saber como fazer a sua escolha. Bom, o primeiro método que nós vamos comentar é um método bastante antigo, né? O microscópio sempre foi um instrumento de trabalho dos bacteriologistas e, logicamente, esse método foi um dos primeiros a serem utilizados para contar populações bacterianas. Esse método ele emprega um dispositivo que é uma câmara de contagem de células, que, na realidade, foi desenvolvido para uma outra ciência, que é a hematologia. A hematologia, uma das principais atividades da hematologia, é contar as células sanguíneas. E, para isso, foram desenvolvidas essas câmaras de contagem de células. E, logicamente, os bacteriologistas olharam esse dispositivo e passaram a empregá-lo em bacteriologia. O que é uma câmara de contagem de células? É uma lâmina que tem escavações e sobre essas escavações você coloca uma lamínula. Essa lamínula apresenta um quadriculado impresso nela e entre a lâmina e a lamínula existe um espaço que delimita um volume da amostra em análise. Então, nessa área aqui rosada, você tem o volume da amostra que vai ser delimitado aí pelo conjunto lâmina-lamínula. Ou seja, essa câmara aqui vai armazenar um volume correspondente a 0,02 milímetros cúbicos da sua amostra. Então, um volume extremamente pequeno, justamente para você poder contar facilmente as bactérias. Então, essa câmara de contagem de células é importante porque ela vai delimitar uma determinada área no quadriculado da lamínula e, sob essa área, você tem um volume definido da amostra que você está analisando. Bom, essa câmara aqui, essa lamínula aqui, melhor dizendo, ela tem um quadriculado de 5 por 5, tendo, então, 25 quadros ou quadrados. Quando você olha no microscópio, você vê esses quadros e o que você vai fazer? Você vai contar o número de bactérias presentes em cada um desses quadros do quadriculado. Então, nesse caso aqui, eu contei 10 bactérias. O certo seria eu contar vários quadros desse quadriculado, mas eu vou contar um só, até porque a mecânica é sempre a mesma. Você conta vários quadros e faz a média. Então, vamos dizer que a média foi 10. Então, eu tenho 10 células por cada quadro desse quadriculado. Como são 25 quadros nesse quadriculado, eu multiplico as 10 células que eu contei aqui por 25. Então, eu tenho no total 250 células sendo contadas nesse quadriculado. Isso quer dizer o quê? Que nesse volume de 0,02 milímetros cúbicos da minha amostra, eu tenho 250 células bacterianas. Logicamente, essa unidade de expressão do resultado não é muito comum, né? Bactérias por 0,02 milímetros cúbicos. Essa unidade de expressão de resultados, ela não é usada. E o que você tem que fazer?
converter essa unidade, milímetros cúbicos, para ml, mililitros, que é uma unidade comum, é uma unidade que as pessoas conseguem entender, conseguem estabelecer um raciocínio sobre a população bacteriana presente nela. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos transformar essa unidade milímetros cúbicos para ml. Então, eu sei que eu tenho 250 células em 0,0002 ml. Eu tenho que converter agora para 1 ml. Basta eu fazer uma regra de 3, né? Eu vou ter X células, multiplico 250 vezes 1 e divido por 0,0002. Qual o resultado que eu vou obter? Eu vou obter que a minha amostra, cada ml da minha amostra tem 1,25 vezes 10 a 7 células. Então, células por ml, bactérias por ml, é uma unidade que todo mundo entende. E, na minha amostra, eu sei agora que eu tenho essa população bacteriana, uma população bacteriana extremamente grande, 12 milhões e 500 mil bactérias por ml. Bom, quais são as principais características desse método? Esse método é um método que a gente chama de contagem direta, ou seja, o observador vê a bactéria e conta essa bactéria. Então, você olhou aqui o quadriculado, viu a bactéria e contou diretamente elas. 1, 2, 3, 4. Então, é um método de contagem direta. Conta células vivas ou células mortas, ou seja, ao microscópio você não tem condição de diferenciá-las. Então, é um método de contagem total. Vai contar células viáveis e células inviáveis ou mortas. Logicamente, esse método é adequado para amostras líquidas, né? Uma amostra que você consiga colocá-la na câmara de contagem de células. Não pode existir muito material particulado na sua amostra, senão você vai ter que ficar diferenciando o que é uma célula bacteriana e o que é uma partícula. E essas partículas inertes não devem ser contadas. E aí, esse exercício que você vai fazer de contar só as bactérias, distinguindo as bactérias das partículas inertes, isso gera um cansaço muito grande. Então, é altamente recomendável que na sua amostra não exista material particulado, ou seja, tudo que você observar ao microscópio são células bacterianas. Com isso, você só tem o trabalho de contar as células bacterianas e não ficar distinguindo o que é uma bactéria e o que é uma partícula inerte. Como você viu pelo resultado do slide inicial, a população bacteriana tem que ser muito elevada. Então, esse método se presta para contar amostras que têm uma população bacteriana de 10 a 5, 10 a 6, 10 a 7, ou seja, uma população bastante elevada. E é importante que seja uma cultura de uma única bactéria, seja monomicrobiana, e essa bactéria se apresente sempre como célula isolada. Então, fica muito difícil você contar, por exemplo, um Staphylococcus, um Streptococcus, com essa metodologia. É muito melhor, é muito mais fácil você contar um bastonete que se apresenta isolado. Então, é uma técnica adequada a culturas monomicrobianas, tem uma bactéria só, tem uma espécie bacteriana só na sua amostra, e ela se apresenta com formas isoladas. Ela não forma agrupamentos. Os agrupamentos
dificultariam muito a contagem das bactérias. Também não é adequado quando as bactérias são móveis, né? Então, se você pensar uma bactéria móvel num quadriculado desse, ela vai ficar pulando de quadro para quadro, né? A motilidade dela vai permitir que ela passe de um quadro para o outro e você não vai ter, né, uma contagem precisa aí da população bacteriana. A grande vantagem desse método é que ele dá resultados imediatos. Você pega a sua amostra, coloca na câmara de contagem, observa o microscópio e você tem o resultado naquele momento que você fez a contagem. Então, o resultado é imediato. Você não precisa esperar incubações, esperar 24 horas. O resultado é no momento da análise. Agora, esses resultados obtidos aí nos métodos de contagem microscópica, eles são tremendamente influenciados pelo executor. Ou seja, existem pessoas que têm uma grande capacidade de concentração e conseguem contar as amostras naqueles quadros de forma perfeita, e existem pessoas que não têm essa grande capacidade de concentração. Então, você tem que selecionar analistas que têm uma grande capacidade de concentração para não errar nas contagens feitas nos quadros do quadriculado da câmara de contagem. E, de preferência, você deve usar sempre o mesmo analista, porque se ele comete algum erro, esse erro vai ser sempre repetitivo, não vai influenciar em cada resultado que você obtém. Então, esse método aí é um método que depende muito do treinamento e seleção do executor. O analista que vai realizar essa metodologia, ele tem que ser treinado e avaliado como um bom candidato para executar essa análise. Bom, o outro método de contagem de bactérias totais são os métodos turbidimétricos. Então, eu falei que o método turbidimétrico, você mede a turvação que as bactérias determinam no meio límpido. Você pode fazer a medida direta da turvação, ou então você pode determinar qual a turvação utilizando uma escala padrão de turvação. Então, como é que é o método de medida direta da turvação? Você pega a sua amostra e coloca em uma cubeta e leva essa cubeta a um espectrofotômetro, ou seja, um equipamento que vai definir a turvação. Então, é um método bastante preciso, né? Esses equipamentos são extremamente sensíveis e, consequentemente, os resultados são muito precisos. Então, esse é um método que é muito utilizado em bacteriologia. Você determinar a turvação espectrofotometricamente. A outra técnica seria por comparação com uma escala padrão, ou seja, você prepara ou adquire uma escala padrão que nem essa aqui. Você está vendo esse tubo aqui, é muito turvo, esse tubo aqui tem uma turvação menor, esse aqui é menor ainda, esse aqui a turvação é muito discreta e esse aqui a turvação é mínima. Então, existem receitas, entre aspas, né, para você fazer esses tubos da escala padrão, ou seja, você mistura duas substâncias que dão turvação na água e aí você faz essa escala padrão, ou então você compra. Então, essa aqui é uma escala que foi comprada nesse fabricante. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua amostra e comparar com o tubo da escala padrão. Você vai pegando cada um desses tubos e colocando ao lado da sua amostra, e o que parecer idêntico, você vai
caracterizar como tubo da escala padrão correspondente, e tem uma turvação correspondente ao da sua amostra. Então, vamos detalhar um pouco mais esses métodos. Então, esse método aqui, o método turbidimétrico, onde você determina a turvação por espectrofotometria, eu falei que é um método muito sensível e utilizado em bacteriologia, ou seja, você utiliza um equipamento, que é o espectrofotômetro, que vai determinar precisamente a turvação da sua amostra. Então, o que faz um espectrofotômetro? O espectrofotômetro tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz emite raios luminosos que vão passar por aquela cubeta onde você coloca a sua amostra. No caso aqui, você ainda não colocou a sua amostra, ou seja, você só colocou o meio sem as bactérias. Então, vamos dizer que você está crescendo a sua amostra em caldo soja tripticaseína. Em vez de você pegar cultura com bactérias, você vai pegar o caldo soja tripticaseína estéril, sem turvação bacteriana, e colocar aqui na cubeta. E vai ler a quantidade de raios luminosos que passa por esse meio. Então, nesse caso aqui, você vai calibrar o equipamento para a passagem de 100% dos raios luminosos. Por que 100%? Porque não existe nenhuma partícula no seu meio de cultura estéril que interfira na passagem do raio luminoso. Então, você conclui que 100% dos raios luminosos vão passar pela cubeta contendo o caldo soja tripticaseína estéril. Então, 100% de passagem. Esse é o seu branco. Você vai correlacionar esse seu branco com a sua cultura. O que é a sua cultura? A sua cultura é o caldo soja tripticaseína com inúmeras bactérias. É a sua cultura bacteriana. O que essas bactérias vão fazer? Essas bactérias, elas vão interferir na passagem dos raios luminosos. Desculpe. E com isso, você vai ter uma redução da passagem dos raios luminosos. Então, aqui você está tendo uma passagem, vamos dizer, de 30% dos raios luminosos. 70% dos raios luminosos não passaram. Por quê? Porque as bactérias impediram, as bactérias desviaram esses raios luminosos. E, consequentemente, esse detector de luz não vai perceber esses raios luminosos. Então, quando você tem bactérias no meio de cultura, essas bactérias interferem na passagem dos raios luminosos, reduzem a passagem dos raios luminosos e, consequentemente, você vai ter uma detecção de luz menor, inferior ao que você teria com o meio estéril. Bom, logicamente, esse método ele vem da química. Esse método é muito utilizado em diferentes práticas da química e os químicos deram vários nomes ao que você está vendo aí. O que passa, os químicos chamam de transmitância. Então, aqui eu tenho 100% de transmitância. Por quê? Todos os raios luminosos passaram. E quando você tem uma bactéria, um particulado, ou o que for, que interfira na passagem dos raios luminosos, isso você chama de absorbância. Ou seja, a partícula, a bactéria,
absorver o raio luminoso e, consequentemente, esse raio luminoso não vai ser detectado aqui nesse detector, nesse fotômetro. Ou seja, você vai ter um resultado de absorbância. Ou seja, quando passa 100%, a sua absorbância é 0%. Se não passasse luz nenhuma aqui, a transmitância seria 0%. E qual seria a sua absorbância? O inverso, 100%. Então, transmitância e absorbância são valores inversamente proporcionais. Então, quanto maior a transmitância, menor a absorbância. Quanto mais luz é transmitida, isso decorre de uma absorção pequena. Então, quanto maior a transmitância, menor é a absorbância. Já quando você tem uma grande quantidade de bactérias, você vai ter uma maior absorbância e, consequentemente, uma menor transmitância. Isso aí, esses termos são muito utilizados em química. Nós utilizamos absorbância, ou seja, a bactéria absorve o raio luminoso. Então, melhor é falar em absorbância. Quanto maior a absorbância, maior o número de bactérias na sua amostra. Quanto menor a absorbância, menor o número de bactérias na sua amostra. Então, isso é bem fácil, correto? Bom, agora, eu fiz a leitura da absorbância, vamos dizer, deu 30% de absorbância. E aí, isso corresponde a quantas bactérias? Para você determinar a população bacteriana, você tem que fazer previamente uma curva padrão de absorbância, ou seja, uma curva onde você tem meios de cultura com bactérias, que você sabe quantas bactérias estão presentes naquele meio de cultura. Então, você tem um meio de cultura com 10 bactérias, com 20 bactérias, com 30 bactérias, com 40 bactérias, ou seja, você tem uma escala progressiva de populações bacterianas. E aí você lê essa escala progressiva de populações bacterianas e determina a sua absorbância. Então, eu tenho 10 bactérias, com isso eu vou ter uma absorbância de X. Se eu tiver 20 bactérias, eu vou ter uma absorbância de 2x. Se eu tiver 30 bactérias, eu vou ter uma absorbância de 3x. Então, a absorbância vai ser proporcional à população bacteriana. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma curva padrão. Como é que você prepara a curva padrão? Faz uma diluição de uma cultura bacteriana até você ter valores definidos. Então, você tem um tubo que tem 10 bactérias, um tubo que tem 20 bactérias, um tubo que tem 30 bactérias, e aí você determina qual a absorbância para 10 bactérias, qual a absorbância para 20 bactérias, qual a absorbância para 30 bactérias, e aí você vai construir um gráfico. E aí você vai ter essa reta aqui, que, se você interpolar os pontos, você consegue definir, né? Ou a absorbância ou a contagem de bactérias. Como a minha amostra vai dar absorbância, ou seja, quando eu pegar a minha amostra e ler no espectrofotômetro, eu vou ter um resultado de absorbância. Então, vamos dizer que eu obtive 0,860 de absorbância. Eu vou interpolar esses pontos e vou obter um resultado. Eu tenho 3.000 bactérias por ml. Então, quando você vai trabalhar com esses métodos espectrofotométricos, primeiro você tem que fazer uma curva padrão com a sua bactéria, no meio que você está trabalhando. E aí,
Quando você tiver uma cultura desconhecida, você lê no espectrofotômetro a absorbância, vem aqui na curva e interpola esses pontos. No passado, você fazia isso num papel milimetrado, né? Usava esquadro, usava papel milimetrado, um lápis, ou seja, isso era muito manualizado. Hoje em dia, ninguém faz mais assim. Hoje em dia, você cria uma planilha no Excel, onde você bota as contagens bacterianas e você bota a absorbância gerada aí por essa população bacteriana. Então, 1.000 bactérias por ml deu uma absorção de 0,2. 2.000 bactérias daria uma absorbância de 0,4. E assim sucessivamente. Você cria a reta e o próprio programa vai te dar a equação da reta. Vai te dar uma equação onde tem um x que você substitui pela absorbância que você determinou da sua amostra desconhecida. Então, você vai criar a sua curva padrão, vai obter a equação da reta. O que é a equação da reta? Y é igual a 0,0002x menos 0,005. Perfeito. X é a variável que você determina no espectrofotômetro. Então, você pega a sua absorbância, substitui por X, faz o cálculo e você vai ter a sua contagem de bactérias. Então, logicamente, isso é feito na planilha do Excel, do programa, do software Excel. Isso é fácil, você deixa a equação da reta pronta. A partir do momento que você obtém a leitura, você joga na sua planilha e a planilha informa para você a população bacteriana da sua amostra. Então, é um método extremamente simples e fica muito facilitado se você souber utilizar esse programa de planilhas eletrônicas do Excel. Bom, esse método de determinação da turvação da sua amostra espectrofotometricamente é um método de contagem indireto, ou seja, você não viu as bactérias, você viu a turvação determinada por elas. Então, é um método de contagem indireto, correto? Ou seja, quanto maior a turvação, maior a absorbância. Quanto menor a turvação, menor a absorbância. E você vai correlacionar isso com a população bacteriana. Então, primeiro você mede a absorbância e depois você vai determinar a população bacteriana. Então, é indireto. Esse equipamento aqui não conta bactérias. Esse equipamento determina a absorbância. Por isso que ele é um método de contagem indireto. A absorbância do seu meio de cultura vai ser dado por células vivas ou mortas, né? Esse equipamento aqui mede a absorbância. Ele não mede células vivas ou células mortas. Então, para ele, tanto faz se a célula está viva ou se a célula está morta. Ele vai contar as duas da mesma forma. Logicamente, esse método é útil para amostras líquidas e essa amostra líquida não deve ter material particulado. Por quê? Por uma questão bastante simples. O espectrofotômetro não vai diferenciar bactéria viva, bactéria morta e partícula inerte. Vai contar a partícula inerte como se fosse bactéria, aumentando, né, o seu resultado. Você vai ter uma população bacteriana que foi determinada de forma equivocada, porque o particulado foi contabilizado como se fosse bactéria, e não é. Então, você não pode utilizar amostras que tenham uma grande quantidade de material particulado. Por quê?
porque esse material particulado interfere na amostra. Por quê? O material particulado ele dá absorvância e ele vai ser, entre aspas, contado como absorvância bacteriana. Então, você vai ter um sobrevalor, você vai ter um valor muito mais alto que vai ser dado pela soma desse material particulado com a população bacteriana do meio que você está determinando a contagem de bactérias. A contagem de bactérias, para esse método aqui ser preciso, tem que ser bastante elevada, 10⁴ a 10⁵ células, senão esse equipamento aqui não tem sensibilidade para diferenciar, né, a turvação. Então, você tem que ter uma contagem bacteriana bastante elevada para que o equipamento consiga diferenciar precisamente, ou seja, tenha sensibilidade para diferenciar precisamente diferentes turvações. E com populações muito baixas, você não consegue. Também é um método de resultados imediatos. Você coloca a sua amostra no espectrofotômetro. Os espectrofotômetros hoje já armazenam a sua curva padrão. Você joga o dado na curva padrão do próprio equipamento e ele vai informar para você a população bacteriana da sua amostra. Bom, agora nós vamos falar nos métodos de contagem turbidimétricos por comparação. Então, nós já vimos que existem escalas de turvação que são utilizadas para determinar a população bacteriana. A escala de turvação mais utilizada é a escala de McFarland, que você está vendo aqui. Você está vendo o tubo 5, o tubo 4, o tubo 3, o tubo 2, o tubo 1 e o tubo meio da escala de McFarland. Você vê que é uma escala onde a turvação aumenta progressivamente. Então, você vai pegar a sua amostra e vai comparar a turvação com a turvação da escala de McFarland. E, a partir do momento que você tem um resultado, vamos dizer, aqui, o autor dessa figura está dizendo que a turvação é correspondente a 0,5, você vai vir aqui nessa tabela e ver um tubo da escala de McFarland com meio, o 0,5, ele indica que você tem uma população bacteriana de 1,5 vezes 10⁸ bactérias por ml. Então, por essa comparação de turvação, você determinou a população bacteriana, 1,5 vezes 10⁸ bactérias por ml. Se você observar, essa escala de McFarland, ela tem uma variação pequena em populações extremamente elevadas. Então, ela é muito pouco utilizada hoje em dia. Basicamente, você utiliza muito a escala meio, o 0,5, de McFarland, para preparar algumas suspensões bacterianas que são utilizadas em testes para determinar suscetibilidade a antimicrobianos. Ou seja, essa escala de McFarland era muito utilizada no passado. Hoje em dia, por causa da grande disponibilidade de espectrofotômetros, ela ficou praticamente em desuso. Até porque ela só media populações bacterianas muito elevadas. Bom, esse método também é um método de contagem direta. Você vê a turvação, você não vê a bactéria. Então, você conta a população bacteriana de forma indireta. Você não tem a capacidade de diferenciar na turvação o que é célula viva ou o que é célula morta. Muito menos você tem a condição de diferenciar célula bacteriana de partícula, porque tudo vai dar turvação
a sua amostra. Esse método só é empregado em amostras líquidas, né? E, logicamente, não pode ter material particulado, senão vai te dar uma contagem de bactérias aumentada pela turvação determinada pelo material particulado. A população bacteriana tem que ser elevada, você viu lá na escala de McFarland, só 10/8, 10/9, ou seja, populações muito elevadas, né? O resultado também é rápido e imediato. A hora que você encontrar um tubo de igual turvação na escala de McFarland, você já tem o valor da população bacteriana. E os resultados são extremamente dependentes do executor. Ou seja, se você pegar essa imagem aqui, né, não essa imagem, mas se você pegar o tubo meio, o tubo 1 e o tubo 2 da escala de McFarland e submeter à análise por 50 indivíduos, você vai ver que você vai ter uma grande dispersão de resultados. Cada um vai falar que é o tubo 0,5, ou é o tubo 1, ou é o tubo 2. Por quê? Porque você não tem capacidade visual de diferenciar turvação com diferenças tão pequenas. Então, as pessoas acabam tendo uma tendência, eu sempre falo que é um número maior para não errar, na realidade está errando, porque está dizendo um número maior. Eu sempre digo um número menor para não errar. Mas você está errando, você está dando uma população menor do que o é. Ou seja, essa técnica é muito dependente do executor. Então, você tem que ter um executor treinado, de preferência utilizar sempre aquele executor para realizar essa comparação. Por isso que essa técnica está praticamente em desuso. É muito melhor você utilizar um espectrofotômetro. O espectrofotômetro não tem tendência, né? Ele dá o resultado precisamente. Os resultados, logicamente, são muito imprecisos, né? Então, essa é uma forma de você determinar populações bacterianas muito antiga, muito clássica. A partir do momento que surgiram os espectrofotômetros, ela praticamente deixou de ser utilizada.